Olá, professor. Eu fiquei responsável para falar sobre o método mestre, certo? É, eu não vou abrir a tela cheia porque eu estou usando a própria ferramenta do Windows para gravar aqui. Eu tive aquele probleminha no computador, mas vamos lá, dá certo. Bom, o teorema mestre ou o método mestre, ele é muito útil para calcular o tempo de algoritmos recursivos. Este método ele não substitui o da árvore de recursão, porque esse método ele é mais limitado. Porém, ele é uma forma mais rápida de se encontrar o tempo dos algoritmos. E a gente tem cada passo, tudo certinho. É como se fosse uma receita de bolo, uma fórmula bem simples. E essa aqui é a fórmula que a gente irá utilizar. O teorema mestre ele é aplicado apenas em algoritmos que possuem essa relação de recorrência, onde o T de n é expresso com um determinado número de chamadas recursivas com uma entrada, que é essa entrada aqui, certo? Dividida com alguma constante, mais f de n. O que é esse f de n? É o tempo combinar as respostas das chamadas recursivas. Normalmente, esses algoritmos aqui eles são baseados em dividir para conquistar, porque o problema maior ele é quebrado em um subproblema e leva-se um tempo para resolver cada subproblema e o tempo para combinar respostas vindas do próprio subproblema, certo? O A aqui seria o número de subproblemas, B seria o tamanho do subproblema, certo? E a função ela ela tem que ser não negativa. Aqui a gente tem três casos, três métodos que a gente pode utilizar aí. Esse primeiro é comparar, certo? O fn com n log a na base b, certo? E o n log a, o n log b na base a tem que ser nesse primeiro caso aqui, ele é maior do que a função. Então o resultado disso aqui, nesse caso, é ele mesmo, certo? Já nesse caso aqui, se a função for maior do que o n log a na base b, a função vai dizer, a própria função que vai dizer o tempo desse algoritmo. Já nesse segundo caso, certo? Que é a função é igual a n log b na base a, se for igual, o tempo do algoritmo vai ver se a função de vezes do tempo fixo, que é nesse caso aqui, certo? Onde b é o denominador que reduz a entrada do subproblema. Então não tem muito segredo. O segredo aqui é sempre comparar os casos. E a ideia é que se eu gasto muito tempo para combinar uma resposta de chamadas recursivas, isso vai prejudicar o meu tempo de algoritmo. Por outro lado, se eu tiver muitos subproblemas para resolver, a quantidade de chamadas recursivas que eu faço, ela pode ser o fator determinante para o tempo do algoritmo. Isso, na teoria, é o método mestre. Não tem segredo, é só você saber comparar e saber classificar cada um delas. A gente segue esses passos, certo? Para os passos para utilizar o método mestre. A gente precisa identificar as constantes, que é a, b e a função. A gente precisa verificar as condições, se a e b fazem parte ou satisfazem a função. A gente precisa também comparar a função de n elevada a log na base b, certo? E a gente precisa confirmar a condição do caso e encontrar a complexidade do algoritmo.
Vamos para esse primeiro exemplo aqui, certo? Caso 1. Que é aquele primeiro exemplo que eu dei aqui, ó. Esse primeiro aqui. Caso 1. A gente tá vendo aqui, ó, nessa funçãozinha aqui, A vai ser igual a 8. E o nosso B será 2. E nossa função é 1000n ao quadrado, certo? Comparamos n de log 8 na base 2, que vai dar n ao cubo. E vamos comparar o f de n ao quadrado com o log 2, n log de 2. A função cúbica ela tem um maior custo do que a função quadrática. Então, ela mesma vai determinar o tempo do algoritmo, certo? Vamos aqui para o caso 2, certo? Onde o nosso A é 2 e o nosso B também é 2. Nós vamos também comparar, e a nossa função, desculpe, é 10n. Então a gente vai comparar nossa função, que é 10n, comparar com n log de A na base B, que é o log de 2 na base 2, que vai dar 1. Isso é decorrente a uma função linear que são iguais, ou seja, essa funçãozinha aqui, 10n, é igual a n log de 2 na base 2, certo? A função linear, a gente vai pegar a função linear vezes o fator fixo, que é o log de n na base b. Como o b é 2, certo? Nós omitimos, nós tiramos esse 2 daqui. Então o resultado que ficamos é esse aqui, ó. Dentro do algoritmo que fica n log de n, certo? Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso é a mesma pegada. A, certo? Nosso A aqui vai ser 2 e o nosso B também vai ser 2. E a função é n ao quadrado. A gente vai comparar n ao quadrado com n elevado a log de 2 na base 2. Obviamente, o n ao quadrado é maior do que o n que vai ditar o próprio tempo do algoritmo. Então, ele mesmo. E esses três casos que eu acabei de mostrar, esse primeiro, esse terceiro, esse segundo e esse primeiro, todos estão relacionados a estes três métodos aqui que a gente pode utilizar no método mestre.